Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Quando nós somos levados a um confronto através de uma ministração como essa, só quero dizer para você que aumenta mais e mais a nossa responsabilidade. A ponto de eu dizer que eu não sei se nós que temos que orar pela Somália ou pelos países perseguidos, ou eles que têm que orar por nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque a palavra do Senhor não diz que a quem pouco é dado, muito é cobrado. É a quem muito é dado. Você pode ter certeza que muito tem sido dado sobre nós. Sobre nós como Maná Church, sobre nós como Igreja do Senhor em Maceió, como Igreja do Senhor em Alagoas, como Igreja do Senhor no Brasil. E nós não estamos correspondendo. Nós não estamos correspondendo. Você pode pensar que está, mas nós não estamos correspondendo. Nós cantamos uma canção. Aliás, cantamos duas canções que diziam a mesma frase. Para onde iremos? Uma especificamente dizendo para onde iremos se não temos para onde voltar. Você sabe qual é o meu e o seu problema? É que nós temos lugares demais para voltarmos. Nós temos muitos lugares para voltar, nós temos muitas coisas para voltar. Nós somos presos a muitas coisas. E nós cantamos para onde irei se não tenho para onde voltar. E o nosso problema é que nós ainda temos muitos lugares para voltar. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida, para que a gente se desfaça, se desamarre, se desprenda de todos os lugares que nós temos para onde voltar. Para nós chegarmos, sim, ao lugar onde nós encontramos aquele que é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? Queria te convidar nesse culto de missões. Pode colocar o tema. Queria ler com vocês Marcos. Você pode ficar sentado porque nós vamos fazer várias leituras bíblicas, tá? Então podemos ficar aí sentado, você acompanha sentado mesmo. Marcos 8. Marcos 8, nós vamos ler do 34 ao 36. Diz assim, Marcos 8, 34 a 36. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados, o tema dessa mensagem é envolvidos ou comprometidos. Essa passagem que nós lemos diz o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui nós podemos dizer que ganhar o mundo inteiro engloba muitas coisas. Pode ser o ganhar literalmente de coisas físicas, materiais, realização de sonhos, profissão, qualquer área da sua vida. E inclusive a sua vida com Deus. Inclusive o que você chama de chamado, propósito ou ministério. Essa palavra nos convida
a pensar que não adianta nós ganharmos tudo aquilo que aos nossos olhos é ganho, mas nós virmos a perder a nossa própria alma. Então isso tem um convite a mim e a você. Essa palavra, ela está dizendo assim: a missão começa com você. A missão, ela começa comigo. A missão, ela é sobre, em primeiro lugar, o que o Evangelho está fazendo em nós. O que o cristianismo é em nós. Porque se o cristianismo ele não for uma verdade em nós, ele não vai ser verdade para mais ninguém. Você não vai conseguir alcançar o coração de ninguém se o Evangelho ele não for, em primeiro lugar, uma verdade individual, personalizada. Uma porção que transforme em primeiro lugar a minha e a sua vida. Eu não sei se você já ouviu falar, vocês sabem que atualmente, eu não sei nem se dá para dizer, eu e o pastor, a gente está mais para essa canção, para onde eu irei, eu não tenho para onde voltar, mas a gente, por enquanto, né, a gente ainda fixa um pouquinho mais residência na Inglaterra, por causa de questão de estudos da nossa filha, enfim, mas o Senhor está movimentando as águas sobre isso. E eu não sei se você já ouviu falar, você conhece o English Breakfast, que é o café da manhã em inglês, você já deve ter ouvido falar. É o famoso café da manhã que tem um feijão abominável, que algumas pessoas gostam, que é um feijão basicamente com um molho vermelho, muito adocicado. Ele vai torrada, vai... Sempre esqueço o nome. Mushrooms. Salsicha, bacon, ovo, tomate, cogumelo. Era isso que eu estava querendo lembrar. E nesse café da manhã, parece um almoço, né? Mas é muito tradicional lá porque eles também não têm a tradição de almoçar. O almoço deles é um grelhado de alguma coisa com os vegetais, e isso é o almoço do inglês. Nesse breakfast, eles não falta o ovo e o bacon. E eu não sei se você já parou para pensar. O ovo, ele vem da galinha. O bacon, ele vem do porco. Certo? Todo mundo concorda com isso? Amém? A galinha, para ela oferecer a parte dela nesse breakfast, ela se envolve. Ela dá o ovo. Ela dá daquilo que ela está na condição dela de oferecer. Mas o porco, ele se compromete. Porque ele tem que morrer para poder ter o bacon. Aí essa é a hora que você vira para o irmão do seu lado e pergunta: você é? Não vou fazer você perguntar. Alguns ainda estão pensando, gente. Mas é isso, irmãos. Como tem sido o nosso evangelho? Aí eu vou falar, sou obrigada, depois sair um recorte, se vocês recortar isso, eu pego vocês. Nosso evangelho tem sido de porco ou de galinha? Nós estamos envolvidos ou estamos comprometidos? É muito fácil nós virmos na igreja num domingo, nós experimentarmos coisas extraordinárias, como experimentamos no final de semana passado, onde o céu se moveu nesse lugar, saiu todo mundo daqui, depois de 2 dias de conferência, no que o bom nordestino chama de aleluiados. E isso é muito bom, e de jeito nenhum isso perde o seu valor, isso é muito importante. Isso nos traz uma carga nova, reabastece, né? É uma coisa extraordinária do céu. Mas isso não é suficiente. Isso é uma porção que nos alimenta, nos leva para, muitas vezes, para um nível, sabe, de mais intimidade com o Senhor, de querer mais. Isso nos faz buscar mais. Mas o que realmente vai fazer a diferença é o quanto que nós nos comprometemos com aquilo que nós recebemos.
Estar envolvidos num culto e participar de um louvor, uma adoração, algo extraordinário do Senhor, um mover extraordinário, é a parte do envolvimento. Eu estou envolvido com aquilo que está acontecendo. Isso é glorioso, mas ele só se torna completo quando, a partir daquilo ali, nós passamos a nos comprometer com aquilo que nós carregamos, com aquilo que foi entregue nas nossas vidas. E nós precisamos ter isso em mente, porque senão nós viramos crentes de fins de semana, de domingo, de quarta, até mesmo das reuniões de ministérios, mas não de uma profundidade, um profundo comprometimento. Como nós vimos nesse vídeo, não tem como nós compararmos. Pessoas que, se eles confessam Jesus Cristo como Salvador, primeiro lugar, eles vão ser perseguidos para ser mortos. Se eles não forem mortos, eles vão ser desprezados pela família. E quando a gente fala de desprezo, gente, a gente fala num ambiente ocidental. A gente logo imagina o nosso ambiente ocidental, que é aquele tio que ficou com raiva de você porque você virou crente e ele era católico. E a família era católica. A gente olha nesse nível. Gente, quando se fala no ambiente de Oriente Médio, de país perseguido, tem famílias que chegam a fazer sepultamento fictício para poder expressar que está abominando a decisão daquele parente, que a partir daquele momento ele morreu para a família. Aí você pensa assim, mas ok, é horrível, né? Mas sobrevive, claro, sobrevive mais uma vez com a nossa mente ocidental, que a gente pensa, então eu vou agora para a minha família da fé. Que família da fé? Se não tem igreja, se não tem uma porta aberta para você cultuar, para você dizer assim, a minha família, meus melhores amigos me abandonaram, mas hoje eu tenho a minha família em Cristo. Não tem. O Senhor, essa tarde, Ele está nos convidando a nos deixarmos furar a nossa bolha cristã. E entendermos que é muito mais do que nós virmos para a igreja. Vir à igreja é indispensável. É indispensável. A palavra do Senhor diz que é péssima escolha daqueles que deixam de estar reunidos, de congregar. É uma péssima escolha. É importantíssimo isso, mas não é o todo. Mas não é suficiente. Nós precisamos estar comprometidos. E como eu comecei aqui falando e explicando do porco e da galinha, se torna até engraçado. Mas é fato que nós precisamos morrer para nós mesmos, para que o Evangelho se torne uma verdade, em nós em primeiro lugar e depois através de nós. E o tema ficou envolvidos, sou comprometidos, e eu queria acrescentar mais duas reflexões. Crentes ou simpatizantes? Admiradores ou praticantes? Tem várias formas de nós sermos crentes. Nós podemos ser o crente envolvido, o crente comprometido, o crente crente, o crente simpatizante, o crente admirador e o crente praticante. Sabe, tem gente que é simpatizante. E eu vou dizer para você quem que é simpatizante. Simpatizante é aquele que ele leva de segunda a sábado uma vida completamente de pecado, ele sabe disso, sabe que é pecado. E ele diz assim, agora no domingo eu vou lá naquela igreja, parede preta, tudo escuro, onde os meus pecados não são vistos, porque é pouca luz. Aí vem para o domingo cultuar o adúltero, e na segunda-feira ele volta para o adultério. Ele vem cultuar
Aí, como ele vem para a igreja, ele bebe a semana inteira, mas aí, no domingo, por respeito, que ele vai para a igreja, aí ele não vai beber, ele só vai beber depois do culto. Se ele usa droga, não, tudo bem, porque para a igreja eu tenho que ir lá e eu tenho que estar limpo. Nós queremos trazer o cristianismo para as nossas demandas pessoais e não mergulhar o nosso cristianismo, mergulhar dentro do cristianismo. Nós queremos trazer a porção que nos interessa. Para muitos, o vir à igreja, ele é quase que a penitência. Eu tenho uma semana inteira onde eu faço o que eu bem entendo, e no domingo, para não ficar tão mal assim, eu vou para a igreja. Tem aquele que está vivendo um momento de prosperidade, de bênção, seja ela financeira, de saúde, familiar, ele está vivendo um tempo muito bom, e ele diz assim, eu tenho que ir para a igreja, porque vai que Deus resolve mexer no que está tão bom. Não compreendeu nada do cristianismo. O cristianismo, ele tem que estar em nós dia e noite, 24/7. É todo dia. É todo dia. O cristianismo, ele tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Porque para essas pessoas que a gente fica tão impactado olhando, nossa, para essas pessoas, se eles vivem o cristianismo, eles vivem literalmente 24/7, porque eles sabem que estão em risco de morte. E estragou tudo, desde quando entrou nas igrejas. Vou falar em especial do Brasil, mas entrou esse miserável desse evangelho de prosperidade, onde a gente não quer mais morrer por Cristo. A gente quer viver. A gente quer viver e viver muito bem. A gente quer ter do bom e do melhor. Quando isso poderia e até deveria ser uma consequência da vida fiel no Senhor. De uma vida de fidelidade no Senhor. Queria te convidar a abrir Atos. Atos 2. E nós vamos ver se... Um dia eu ouvi uma... Você abre em Atos 2. Nós vamos ler a partir do 42. Já deixa aberto aí. Um dia eu li um livro, não lembro mais o título do livro, mas no livro dizia assim: o que você acha? O que você acha? Como você acha que seria se uma pessoa, de repente, ela acordasse, ela se desse por... ela entendesse sobre a existência dela, pum, sim, viveu uma pessoa, um ser humano, adulto, já com uma mente adulta, e ele acordou numa ilha deserta, e a única coisa que ele tinha disponível naquele momento era o livro de Atos. Aí ele leu aquela porção do livro de Atos, ele viu o que era a igreja primitiva, e de repente aparece um resgate, aparece um socorro, ele é tirado daquela ilha, e ele é levado a uma igreja evangélica para o seu primeiro culto de domingo. Será que ele reconheceria? Será que ele reconheceria aquilo que ele leu? Será que ele reconheceria dentro da igreja? Será que ele diria assim, uau, isso aqui é a manifestação do que eu li? Um outro livro que eu li até sobre uma muçulmana que se converteu, e ela conta, um tapa na cara.
ela diz que ela se converteu e ela conta todos os pormenores, a perseguição, o abandono da família e tal. E quando já estava alguns anos de convertida, o Senhor começou a apontar que ela sairia, ela era do Paquistão. E ela, isso é uma história real, tá? E ela, um dia, foi convidada a ir levar uma palavra numa igreja nos Estados Unidos. E ela nunca havia saído do Paquistão. Então, ela não fazia ideia do que era estar num país ocidental e com liberdade religiosa. E ela disse que chegou lá e chegou num sábado à noite, e quando chegou no domingo pela manhã, que era onde seria o horário, que seria o culto, lá nos Estados Unidos, ela disse que quando acordou e se arrumou e alguém passou para buscar ela, e quando eles estavam de carro a caminho da igreja, ela disse que olhou aqueles carros todos, tanta movimentação nas estradas, e ela disse que falou assim: uau, que maravilhoso isso! Meu Deus, olha o que é um país ocidental, todo mundo está indo para a igreja. E a pessoa teve que explicar para ela que não era isso que estava acontecendo. Na mente dela, onde o culto era algo completamente fora de questão no país onde ela foi criada. Na mente dela, se ela tivesse a oportunidade de ir a um culto, ela não perderia de jeito nenhum. Atos 2, 42 ao 47, diz assim: como viviam os convertidos, é a epígrafe do texto aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí você vai um pouquinho mais para frente, no 5, do 12 ao 16. Diz assim, 5, do 12 ao 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Eu falei até o 12 mesmo, né? Vamos ler mais um pouco. Vamos ler até o 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amados, isso era a igreja do Senhor. Uma igreja que não tinha para onde voltar. Uma igreja que sabia que estava entregando tudo que tinha. Não havia mais lugar para retornar. Nós virmos na igreja é muito bom, mas nós nos submetermos ao Senhor é o necessário. É a completude da coisa. É o fazer totalmente aquilo que o Senhor tem pedido. Nós estamos vivendo uma sociedade que tem acabado, a igreja tem deixado
que essa sociedade traga muita influência para dentro da igreja. Sabe, irmãos, eu fui, como já falei, eu fui criada no Evangelho, nunca me desviei, nunca experimentei nada do mundo. E isso, como eu já falei em outras vezes, não é glória alguma, porque isso só me torna mais ainda responsável por aquilo que o Senhor me entregou. Porque enquanto muitos estavam no lamaçal do pecado, eu já estava vivendo aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Isso não é glória, isso é responsabilidade. Isso não é nenhum tipo de, nossa, que incrível, não. Isso me torna mais responsável pelo Evangelho. E nós estamos vivendo num tempo onde, acredite no que eu vou falar. Tem uma turma aí que vai lembrar disso. A gente é de um tempo que não tinha divórcio dentro da igreja. Vocês acreditam nisso? Houve esse tempo. A gente é de um tempo, aliás, eu sou de um tempo, gente, cada coisa. A gente é de um tempo que quando o fulano de tal pecava, irmãos, deixa eu contar para vocês como é que era, você que tem pouco tempo de crente. Irmão fulano que pecava, vamos botar assim, adulterou. Dava aquele, burbúrio na igreja e tal. Aí vinha o culto de ceia, o culto de ceia. Aí ficava assim, a igreja que a gente pertencia tinha uma porta grande na frente, uma escadaria, era uma igreja muito grande. No dia de culto de ceia, a porta de entrada ela era fechada. Era entrada por uma portinha comum, uma portinha tipo de casa, lateral. Por quê? Ficava ali o diácono na porta. E só subia para o culto de ceia quem tinha carteira de membro. Quem não tinha carteira de membro, ou seja, quem era batizado nas águas, que recebia a carteira de membro. Quem não tinha carteira de membros ia para o outro salão, participar de um culto que não tinha nada a ver com aquele lá de cima do templo. Por quê, irmãos? Porque num determinado momento do culto, era chamado. Gostaríamos, irmãos, de nesse momento, chamar irmão fulano, de tal, de não sei o quê, não sei das quantas, ler o nome completo. Chamava, o irmão vinha na frente e dizia assim, irmãos, ele está aqui diante da igreja, o irmão cometeu adultério, e ele está entrando, aí dependendo do caso era disciplina ou exclusão, Geralmente quando era exclusão o camarada nem ia. Está entrando em disciplina por tempo indeterminado, afastado de todas as atividades da igreja, inclusive da ceia do Senhor. Quem aí viveu isso? Quem aí já ouviu falar nisso? Pouca gente. Era assim, gente. Ser crente era desse jeito. Quando eu fui me batizar nas águas, como eu falei, eu nasci na igreja. Sou 4ª geração de evangélicos, por parte de pai. Vocês sabem como que a gente se batizava nas águas? Deixa eu contar uma curiosidade. Hoje a gente faz apelo. Quem, no final, quem não deu nome, que vê que hoje é o seu dia tal, a pessoa se decide e vem e se batiza. Vocês sabem como que era, irmãos? A gente dizia assim, meu Deus, vamos batizar nas águas. E a gente fazia a lista de tudo que a gente não podia a partir dali. Porque como era uma igreja que tinha usos e costumes, aí a gente sabia que não podia mais cortar o cabelo, pelo menos não exageradamente. Se dava uma pintadinha na unha, não pintava mais. Se usava calça, a famosa calça comprida que a gente chamava, Se usava, não pode mais a partir dali, é só a saia a partir daquele determinado tamanho. Aí a gente botava tudo isso na balança, mas tinha um quesito, porque para poder exercer atividade na igreja, precisava ser batizado. Então, se a gente queria cantar no coral, tocar na banda, a gente era obrigado a se batizar. Então, o adolescente, geralmente, naquela época, os adolescentes se batizavam. E sabe como é que era o batismo? A gente dava o nosso nome, irmãos, e aí começava a oração. Por quê? Porque no domingo de manhã, ou no domingo antes de começar o batismo, eles chamavam os candidatos ao batismo, e eles diziam assim, aqui está irmã Keila Medeiros,
E ela se decidiu pelo batismo. Irmãos, alguém dá testemunho pela irmã Keila? 2 pessoas, pelo menos, tinham que levantar a mão para dizer assim: nós aprovamos o batismo dela. Ela dá testemunho. Irmãos, o negócio era pesado. O negócio era pesado. Aí nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Nós saímos desse extremo onde nós entendemos hoje que a ceia do Senhor, ela é um alimento espiritual. Ela é um remédio do céu para as nossas vidas. E a não ser que você não tenha arrependimento nenhum, e daí sim você não deve tomar, mas a ceia do Senhor, ela vem para nos curar. E era roubado, na época do doente, o remédio mais precioso que ele podia ter, que era a comunhão. Era a comunhão com os irmãos. Muitos se desviavam por causa disso. Porque era um tratamento médico sem previsão de alta. Só que não tinha o tratamento. As pessoas literalmente eram abandonadas. Você sabia que na Maná Church tem disciplina? Temos disciplina. A diferença é que quando a pessoa vem confessar: pastor, pastora, cometi isso, cometi aquilo, nós colocamos uma responsabilidade. Então, tá bom. As atividades você vai dar uma pausa. E não é porque você é um pecador que não pode exercer uma atividade na igreja, é porque você precisa ser curado. E você precisa recobrar, você precisa ter a credibilidade recobrada. Principalmente de coisas que se tornam públicas. Às vezes não se torna público. E a pessoa fica ali algum tempo, nós acompanhamos, chamamos para gabinete: como que está? Como que você está? Você está conseguindo vencer? Pastor, está difícil. Pastora, está difícil. Ou não, pastor, estou bem, estou bem. Quando a gente vê, está em todos os cultos, em todas as reuniões, dando glória a Deus, aleluia. A gente vê que está restaurado, chama de novo o gabinete: como é que está, irmã? Ah, pastor, venci, estou livre, estou me sentindo outra pessoa, o Senhor me alcançou. Amém, querido, volta, vai servir ao Senhor, vai fazer o que te cabe. A ceia, ele não é separado da ceia. Jamais. Como que nós vamos tirar o alimento espiritual para quem mais precisa? Aliás, para o que está vivendo uma situação dessa, deveria tomar a garrafa inteira do suco e comer o pão inteiro, para ver se cura logo. Mas a igreja antes não pensava assim. Achava-se que se curava na exposição. E a palavra do Senhor diz que a gente é curado na confissão e não na exposição. E a sociedade entrou dentro da igreja, e a sociedade, hoje, uma pessoa diz: eu acho que eu sou um camelo. Aí ele tem que ser tratado como camelo, com os direitos do camelo, e ele vai agir como camelo, aquela coisa toda. Ele acha que é um determinado objeto, ele acha que é uma árvore, e tem que ser respeitado, porque afinal de contas ele acha que é uma árvore. E assim, a identidade do indivíduo começa a ser completamente roubada, afetada. E isso começa muitas vezes a entrar dentro da igreja. Só que tem uma situação, queridos. Deus deixou o jeito certo de ser crente. Ele deixou o jeito certo de ser igreja. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que nós pensamos que tem que ser. Existe uma forma certa de ser igreja. Existe uma forma certa de ser crente. Existe uma forma certa de cultuar o Senhor. Existem princípios que eles são inegociáveis. Deus, Ele aceita oferta, mas Ele não aceita suborno.
Você achar que você vir para um culto e você, de repente, até fazer uma atividade na igreja, servir num ministério, vai fazer com que Deus te ache um cara bem legal e te dá direito a alguma coisa? Isso é suborno. Isso não é oferta. A oferta, ela vem de uma integridade no Senhor. E isso é em tudo na vida. E é por causa disso que, inclusive, quando chega na parte que é a financeira, se torna um caos para a vida de muitos. Porque se ele não é fiel, nem no tempo dele de oferecer ao Senhor, ele não oferece, ele rouba ao Senhor no tempo de adoração ao Senhor. Ele negocia com o Senhor a forma com que ele vai servir. Quanto mais a negociação vem quando se trata de mexer no bolso, onde a palavra do Senhor diz que há dois senhores, não pode servir a dois senhores, né? A própria palavra diz que Mamon, ele é um senhor, ele se torna um senhor. Eu gosto muito daquela frase que diz que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O Senhor, ele requer de nós, igreja, um nível de maturidade, de santidade, de posicionamentos que não tem a ver com o irmão do lado. O pastor disse que uma vez ele estava, não sei quanto tempo atrás, aí foi, já faz um tempo, o pastor tem o hábito de ir no final do culto ali, no final para cumprimentar, e uma vez, no final de culto de ceia, veio uma irmã e disse assim: pastor, agora pecador pode tomar ceia? Porque a pessoa tinha visto alguém que ela julgou ser pecador, tomando a ceia. Enquanto nós não abandonarmos o cristianismo de apontar o outro, e sim tomarmos um posicionamento do que está sendo nosso, o meu cristianismo. Eu não sei se você faz essa leitura. Eu faço direto essa leitura. Como eu tenho sido eu, Keila, meu CPF, meu RG, como eu tenho sido como crente, e não como meu irmão do lado. Porque quando nós permitimos que a luz do Evangelho, ela entre dentro de nós, tem tanto para limpar, tem tanto por fazer, que nós não vamos ter tempo, e nem vamos ter coragem de apontar para o pecado do irmão do lado. Nós precisamos submeter a nossa vida ao verdadeiro cristianismo. E como que você vai submeter? Queridos, é na palavra. Eu não vou vou fazer uma pergunta aqui. Vou expor vocês, mas eu vou tentar expor menos. Vou fazer ela de uma forma que se exponha menos. Quantos aqui, Deus está vendo? Deus está vendo. Quantos aqui, crente, né? Crente, tá? Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Pode baixar a mão. Obrigada pela sinceridade de quem não levantou. Irmãos, como que a gente quer dizer que é crente, se nem o livro que nos guia nós não lemos todo? Você entende isso? Pegamos porções da Bíblia e vamos construindo as nossas próprias heresias. Vamos construindo o evangelho das heresias segundo Keila. Porque não lemos. Vamos pelo que o outro falou.
Vamos pelo que o outro pregou. Vocês sabiam que de nada nós nos diferenciamos do islamismo, por exemplo? Países que um país como a Somália e vários outros, né? Que são de quase 100% de muçulmanos. Vocês sabem que no islamismo é o chefe lá deles, né? Tem um nome que eu esqueci agora, que é a pessoa que ele é o responsável de ir e ler, como se fosse o pastor, tá? Deles. Ele vai lá e lê o Alcorão. E o Alcorão tem passagens terríveis sobre violência, sobre morte, sobre assassinar as pessoas que não compartilham da mesma fé. Eles têm isso no Alcorão, só que eles não sabem. E quando um cristão vai dizer que tem, eles dizem que é mentira. Porque quem vai lá na frente ler para eles não fala essa parte. Não diferente o catolicismo. Que o católico não lê a Bíblia. Se o crente já não lê, desculpa a sinceridade, muito menos o católico. Não lê a Bíblia. Ele vai pelo que o padre fala. E o padre não aponta nada do que fala a respeito da idolatria, das consequências espirituais da idolatria. Não fala. Como que nós podemos, como tivemos aqui essa representação sobre a Somália, como que nós podemos achar que vamos atingir países perseguidos se o nosso manual não foi lido todo? Você sabe quais são as perguntas dos islâmicos? Eles questionam, eles confrontam. Lá em Manchester tem uma parte assim que é bem o centro da cidade, fica um calçadão assim onde tem entrada de várias lojas e shopping. E eles colocam mesas ali com Alcorão, eles disponibilizam o Alcorão em várias línguas, apesar de que é importante que vocês saibam que pro muçulmano, o único Alcorão válido é original em árabe. Eles não consideram que traduções, eles dizem que traduções, elas não podem ser confiáveis. Mas, para evangelizar alguém, né, para poder trazer alguém para a conversão ao islamismo, eles usam do Alcorão traduzido. Mas, tanto é que na confissão, quando a pessoa se torna um islâmico, ele tem que fazer a confissão em árabe, no texto original em árabe. E eles colocam as mesas lá, e as questões que eles apontam desde o básico, dizendo que a morte de Jesus Cristo na cruz não é comprovada. Isso é o que eles dizem, tá? A morte de Jesus Cristo na cruz não é comprovada. Não é comprovada, em sendo verdade, mas não, eles dizem que a palavra, que a Bíblia não afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles dizem que nós não somos uma religião que prega um Deus, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, eles dizem que nós servimos a 3 deuses e não a um. Eles não creem na divindade de Jesus Cristo. São todos esses pontos. Eu quero dizer para você não consegue combater nada disso se você não conhecer a Bíblia, porque tudo isso que eles combatem, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Inclusive, o próprio Alcorão aponta para a resposta na Bíblia. Mas você só sabe disso se você ler a palavra. Como que nós queremos defender a nossa causa, o nosso cristianismo, os nossos valores, se nós não lemos? Se nós não compreendemos, se nós vivemos de porções de domingo. Aí, para piorar, nós estamos agora, vamos tentar incentivar cada vez mais que nossos amados irmãos adquiram suas Bíblias físicas, as impressas.
ao invés de usar só no celular. Porque as impressas já estão sofrendo várias alterações, já não são todas as versões que podem ser usadas. Várias estão alteradas, várias. Nós viemos agora de uma conferência lá, 4 dias, e pastor Luciano Subirá, pastor Hernani Santos estavam falando sobre isso e enfatizando também e apontando para várias traduções, onde já há mudanças radicais nos textos. Vocês imaginem no celular, onde um aplicativo pode ser alterado pelo dono do aplicativo a qualquer momento. Você precisa ter uma Bíblia impressa. Você precisa fazer a leitura da Bíblia impressa. E você precisa abrir a sua Bíblia e ler durante a semana. É a palavra do Senhor que ela traz a resposta. Tem gente que fala assim, o Senhor não fala comigo. E não abre a Bíblia. A qualquer momento do seu dia que você precisar ouvir o Senhor falar com você, só abra a Bíblia. E eu vou dizer, eu até falei para as mulheres lá em Messias, vou falar algo muito tremendo que o Senhor ministrou ao meu coração. Assim como num banquete, você vai num casamento, aquela comida deliciosa no casamento, vários tipos de carne, e saladas, e etc. E você vai e você come daquela comida. Você é nutrido por aquela comida, certo? Você recebe a nutrição daquela comida. E você não precisou saber que ali tinha tantas gramas de proteína, tinha tantas da vitamina D, C, B e não sei das quantas. Tinha tantos, D não, porque não é por alimento. Mas tinha tanto de cada vitamina. Você não precisa saber para o seu corpo ser nutrido. Então, deixa eu te falar uma coisa. É muito comum a gente ouvir falar, pessoas falando assim, pastora, eu desisto de ler a Bíblia porque eu não entendo. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu leio, não entendo nada. Eu quero dizer uma coisa para você. É muito importante que você busque no Espírito Santo, que haja uma revelação, que ele leia junto com você, para que você entenda. Porém, deixa eu te explicar uma coisa. Ela é um alimento espiritual. Se você ler 1 hora de Bíblia no seu dia e você não tiver entendido nada, o seu espírito está sendo nutrido. Porque é a palavra viva do Senhor na sua vida. Não estou dizendo que com isso você não busque, que o Senhor realmente interprete, o Espírito Santo interprete para você. Mas enquanto isso não acontece, você não pode desistir de ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra do Senhor. Pelo menos uma advogada eu sei que tem aqui, mas tem vários, né? A igreja eu acho que tem alguns advogados. Eu sei que tem a doutora Fabi e deve ter mais alguns advogados aqui. Gente, é o mesmo de dizer que vocês se formem, não lê Código Penal, Código Civil. E mais um tanto aí que eu nem sei porque não é minha área. Não dá. Não dá, você precisa ter um compromisso com a palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor, o seu cristianismo, ele começa a ser lapidado. A sua vida cristã começa a ser lapidada, você começa a ser transformado, você começa a ser liberto, você começa a ser curado. E crentes da Maná, nós precisamos ser conhecidos. Nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Já estou encaminhando para o final, mas você pode abrir aí em Mateus 7, 22 e 23. Diz assim, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí eu quero te convidar também a ler
Atos 19. Atos 19. Deixa eu ver quais são os versículos aqui que nós vamos ler. Vamos ler do 11 ao 17. Atos 19, do 11 ao 17, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, e aí por diante. Queria que você prestasse atenção. O espírito maligno respondeu: Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? O morno, nem o céu e nem o inferno reconhece. Nem no céu e nem no inferno. Nem no céu para olhar e dizer assim, ó, pode mandar esse lá expulsar o demônio porque vai sair. E nem o inferno reconhecendo, ih, lá vem aquele lá, que vai fazer eu sair. Que essa noite seja uma noite de nós sairmos da nossa mornidão espiritual, do nosso cristianismo raso, fraco, pobre, miserável. Existe uma palavra sobre a maná, e talvez alguns aqui estejam pouco tempo, mas eu quero dizer para você, existe uma palavra do Senhor sobre a maná quando nós iniciamos a maná em 2021. Creio que foi aproximadamente em outubro de 2021. Eu tenho essa print, mas ela está num celular meu que está em casa. Existe uma palavra que o Senhor liberou, falando que os crentes da maná, eles seriam conhecidos pela oração, pela imposição de mãos. Que nós seríamos como, vai lá, passa lá no posto de Ipiranga. Ia ser assim, ó, está acontecendo tal situação, vai lá, liga para o crente da maná. Vai lá na casa do crente da maná. Passa lá que tem um crente da maná. Sabia que lá no meu trabalho tem um crente da maná? É isso que o inferno, é isso que o inferno tem que temer. É dizer, se eu estava tudo bem até aparecer aquele crente da maná. Essa é a palavra que tem liberada. Mas não basta ter a palavra liberada. Você tem que fazer o acesso para você poder acessar essa palavra. Você precisa, crente da maná. Ou você que é visitante, crente da igreja que você pertence. Você precisa fazer o caminho que acessa esse evangelho. Porque se esse evangelho ele não for real para a sua vida, não adianta você sonhar fazer missões. Você sonhar, eu quero ser enviado. Nós vamos te enviar para a tua casa para tu ler a Bíblia primeiro, para depois tu ir para a missão, abençoado. Como você quer pregar? Porque diz, como crerão, né? A palavra do Senhor diz, se não há quem pregue, foi falado aqui. E como pregarão se não lê a palavra? Como pregarão se não leem a palavra do Senhor?
Estamos em novembro, de hoje? 17 de novembro. Dá tempo de ler a Bíblia até o final do ano, gente. Vou dar uma dica para você. Se você tiver uma Bíblia, como a minha, porque as Bíblias que têm estudo, aí nem sempre essa conta vai ficar muito boa de fazer, porque depende do tanto da página que é ocupada pelo estudo, certo? Se você tem uma de estudo, você faz do jeito, também pode fazer desse jeito, mas vai dar uma diferençazinha. Aí eu sempre tenho a minha Bíblia, eu tenho as Bíblias de estudo e tenho as Bíblias básicas, assim, ó, que ela só é a Bíblia mesmo, não tem rodapé, não tem comentário, não tem nada. Eu pego essa Bíblia aqui, eu vejo o número de páginas dela, tá? Essa Bíblia, se eu não me engano, é 1240 alguma coisa, 1600 e pouco, 1647 páginas. Aí você sabe como que eu leio a Bíblia toda? Eu faço assim. Eu pego as 1647 páginas e eu divido pela quantidade de dias que eu quero terminar de ler. E eu vou ler aquela quantidade de páginas. Então, por exemplo, nessa Bíblia aqui, eu sei que se eu quiser ler ela em 60 dias, aproximadamente 60 dias, eu tenho que ler 30 páginas por dia. Eu tenho que ler 30 páginas por dia, em torno disso, de 28 a 30 páginas por dia. Você pode fazer isso e começar um propósito de ler a Bíblia toda. Gente, vocês já pensaram se uma igreja dessa daqui, que a gente deve estar aqui numas 300 e poucas pessoas, ou até mais, não sei. Vocês já pensaram se todos aqui resolverem ler a Bíblia toda? Gente, não tem para ninguém no inferno contra essa igreja. Não tem para ninguém contra a sua vida e contra a sua família. É uma ferramenta que o diabo tem roubado de nós, com todas as desculpas que você já colocou aí na sua cabeça, dizendo que não dá. E acredite, você sabia que para ler essa Bíblia aqui toda, e a sua também, óbvio, em 60 dias, é cerca de 1h30 por dia? Fique de pé. Adivinha que a gente passa mais tempo do que isso no Instagram? Nas redes sociais. Passa. Não vai haver desculpas. Queridos, não vai haver desculpas. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de vivermos um evangelho genuíno. E depois de que nós estivermos vivendo esse evangelho genuíno, aí sim, aí as nações nos esperam.